eu trago esse conceito porque eu gosto bastante, que ele alerta o quanto a gente tem que pensar no futuro quando se fala de planejamento estratégico. Então, o que essa frase aqui, o que essa passagem de um autor nos traz, né? Que ele é um processo contínuo, ou seja, não vai ser só hoje a gente falar, ou depois vocês multiplicarem dentro das instituições, ele é dia a dia, né? Revisar se realmente isso está acontecendo ou não, pensando num possível futuro considerado. Eu vou pedir para vocês gravarem aí, né, passarem um marca-texto nessa frase, nessa passagem, porque aqui a gente está falando de pensar lá na frente, mas tomando decisões hoje. Olha que interessante. Então, por isso que o que a gente está fazendo desde já precisa ser assertivo, né, para que a gente tenha aí um direcionamento positivo. Então, a gente tem, em suma, o cenário A, que é o cenário de hoje, o cenário atual, e um cenário B para atingir no tempo que for definido, o que a gente, em planejamento estratégico, chama de horizonte estratégico. Vai pensar num futuro, num horizonte estratégico de 1 ano, de 2 anos, isso é definição da instituição, não tem uma regra geral. Tem empresa que faz planejamento estratégico pensando em 2030, pensando em desafios, levantando, né, os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, eles são até 2030, porque são movimentações muito complexas e que precisam de um tempo longo para que tudo aconteça. Agora, como que a gente fatia isso em pedaços menores, para já saber o que faz desde já, dentro do 2022, dentro desse semestre, dentro desse mês, para que, de fato, aquela estratégia comece a ser percorrida. Por que usar planejamento estratégico? É tão teórico, é tão maçante, né? Inclusive, alguns de vocês já passaram por esse ciclo e perceberam ali um ciclo um tanto cansativo. Então, por que usar? Então, aqui, dois estudiosos do tema trazem a questão que o grande desafio é a execução do planejamento estratégico, né? Existe ainda uma incapacidade no mercado. Então, caso aconteça isso internamente em alguma instituição, não se sintam sozinhos, né? É ainda uma dificuldade que existe, que é latente, de colocar em prática. Então, a gente faz ali um planejamento muito bacana e ele não desdobra, ele não acontece, ele fica engavetado, ele fica como um arquivo lá no nosso computador e não é mais usado. Então, falta uma sistematização de trabalho, esse é o ponto-chave colocado por um autor ali. E o que é essa sistematização? A gente vai ver ali na frente, né? Mas é nada mais do que criar rituais para que isso esteja de fato acontecendo. E tem um outro livro que é de planejamento estratégico, mas ele traz um pouco de humor até, ele é bem interessante, porque é uma crítica, e ele é chamado de safari de estratégias. Então, assim, considerando um safari de estratégias e o maior animal do safari, o que o planejamento estratégico é dentro daquele animal, sabe? E aí eles começam a trazer as dificuldades, assim, de falta de visão sistêmica, então o próprio animal ele não consegue enxergar seu próprio rabo, ele não consegue, é um elefante no caso, ele não vê toda a sua trompa, né? As patinhas de trás ele também não vê. Então, o quanto dentro das empresas a gente está sendo esse elefante que não consegue se perceber por inteiro. E o que a gente pode fazer para, de fato, se perceber e, a partir das capacidades internas e das oportunidades externas, calibrar melhor esse planejamento estratégico. A dica é construir um planejamento estratégico multidisciplinar, a muitas mãos. Então, traz quem tem alçada para poder de decisão, traz quem tem alçada para olhar números, mas também quem tem alçada para fazer o relacionamento com as partes interessadas, faz com quem tem esse olhar mais de assistência, faz com os beneficiados, quem sabe é interessante aplicar alguma pesquisa, fazer alguma entrevista, fazer uma escuta ativa para trazer isso como insumo para o planejamento ter coerência.
Em suma, a espinha dorsal é essa, tá? O objeto central é a gente começar por um diagnóstico. Todos os pensadores de planejamento estratégico ressaltam muito a importância desse primeiro passo. O que é isso? A gente vai no médico e diz que tem uma dor. O que ele pede? Exame, ou faz exame. A gente precisa aqui entender qual que é a realidade. E nesse diagnóstico, a gente olha o ambiente interno, mas a gente olha também o ambiente externo. O que está acontecendo lá fora, ou vai acontecer lá fora, que faz a diferença para a gente aqui. Então, é importante conhecer os detalhes do marco regulatório, é importante entender como que outras instituições estão buscando fomento para poder aplicar e, a partir de mais recursos, fazer mais coisa ainda acontecer. O que as nossas crianças e adolescentes da região que não estão sendo atendidas pela instituição, mas que estão num perfil que entraria, o que elas estão carecendo, quais são as necessidades, enfim, o que empresas que querem apoiar e o próprio poder público, o que está disponibilizando. Então, é fazer esse raio-x do ambiente externo para trazer como potencial. Então, a gente faz esse diagnóstico, tem uma ferramenta para isso, geralmente é usada a chamada análise SWOT, talvez alguns de vocês já tenham ouvido, né? Que é uma sigla em inglês, mas que fala de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, a SWOT, em português, ela seria fofa, fica até um nome fácil de gravar, que é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. E aí a gente olha esses ambientes de fora e de dentro para ter o raio-x, o 360 graus. O cenário futuro aí já é um exercício de olhar para frente. Que visão que eu quero? O que a gente quer lá na frente? E o que é esse lá na frente? É até fim de 2022? É fim de 2023? É o mandato de uma gestão? Qual que vai ser o parâmetro? Tem certo e errado? Tem receita de bolo? Não. Não, porque o instrumento ele está para a necessidade de cada empresa, de cada instituição, de cada realidade. Aí passamos para os chamados direcionadores estratégicos, que é qual a minha missão, qual a minha visão, quais os valores, qual o propósito. Já ouviram esses termos? Então, se a gente pensar anos atrás, o comum era usar missão, visão e valores. Atualmente já se fala muito no propósito, que é a razão de existir. É necessário ter? É obrigatório ter? Não é obrigatório. A gente pode pensar nos objetivos estratégicos sem ter um propósito. Agora, o propósito é que nos dá o alicerce. É que, em poucas palavras, a gente define qual a razão de existir daquela organização, daquela instituição. Então, ela acaba sendo um direcionador, bem como o nome está ali. Estabelecida essa visão, gente, é ela que vai nos dar o alicerce para fazer os chamados objetivos estratégicos. E aí são feitas iniciativas e ações dentro desses objetivos. Gente, o item 6, que é a medição de resultados, ele estava lá naquele primeiro conceito, naquele textão do slide que dizia o que é o planejamento estratégico, que falava, precisa medir, precisa saber, acompanhar o resultado para saber se ele está acontecendo ou não. E, por vezes, a gente acaba ficando muito voltado só para resultados financeiros, porque muitas vezes tem prestação de contas, né, que envolve a instituição. Então, que outros resultados vão ser importantes para entender se aquele planejamento estratégico está acontecendo mesmo ou não. E aí, por último, é o acompanhamento e, se competir a instituição, uma prestação de contas, né? Então, que itens vão para a prestação de contas?